prosseguindo com a leitura do dossiê Capoeira, Inventário para a Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Orgulhemo-nos, estamos fazendo coisa grande, estamos tecendo conversações sobre cultura. Isso é muito bom aos olhos de Deus, porque Deus é desenvolvimento. Capoeira. E se vamos falar sobre capoeira, precisamos do apoio da família Secap Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco. Alô, alô, mestre Trilha, Deus te abençoe, Deus vos abençoe. Amém. Arte Capoeiragem em Pernambuco. A produção do estigma violento em torno da figura do capoeirista, atribuindo-lhe a responsabilidade pela desordem, é o tom geral dos artigos sobre o carnaval, que se referem à capoeira, compilados no livro de Rabelo. O dado e informação sobre a cavalaria, tema comum nas histórias de perseguição da polícia a capoeiristas, remete à observação de Gilberto Freire sobre a repressão às manifestações públicas de ex-escravos e da faixa mais pobre da população, que abrigava a maioria dos capoeiras. Só brancos, soldados ou fidalgos feudalmente a cavalo faziam fugir moleques afoitos, capoeiras desembestados e capadócios atrevidos. Veio até quase nossos dias o prestígio do simples grito: lá vem a cavalaria, isto é, a tropa vem aí a galope, fazer dispersarem-se desordeiros ou insurretos a pé. A tropa vem aí para descer o pau, pau no bloco, pau nessa gente. Queremos a ordem urbana. Isso daí é uma balbúrdia. Vejam só, os capoeiras se manifestando, as bandas de frevo seguindo e os capoeiristas brigando, irradiando confusão para toda a população. Pau nele, pau no bloco, pau neles, pau nos capoeiras. A existência desse mecanismo repressivo, defendido pelo artigo do jornal e confirmado por outros comentaristas em relação à capoeira em geral, bem como nas histórias contadas pela própria comunidade de capoeiristas em torno da origem do toque de berimbau denominado cavalaria, revela mais uma vez que a história da capoeira do Recife possui traços muito semelhantes ao que já foi observado por diversos cronistas e pesquisadores nas outras duas cidades onde a capoeira constituiu as suas mais sólidas tradições, Rio de Janeiro e Salvador. É possível, nesse sentido, imaginar a existência de registros mais detalhados correspondentes aos que já existem sobre as outras duas capitais. As semelhanças apontadas com o percurso da capoeira no Rio de Janeiro sugerem que, em Recife, a memória sobre a capoeira se relaciona com a própria história de deportações e limpezas ocorridas nas cidades onde a presença negra se impôs antes e depois da abolição. No Recife, a estudiosa e capoeirista Mônica Carolina Beltrão registra, entre outros lugares frequentados por capoeiristas, as ruas do Imperador, do Rosário, das Trincheiras e do Pátio do Carmo, bem como os bairros de Santo Antônio, São José, Afogados, Torre e Madalena. Em resumo, a ênfase na presença da capoeira para a formação das tradições carnavalescas de Recife é uma marca da bibliografia sobre o assunto. Capoeira pernambucana multifórmica,
se desenvolve dentro do contexto do desenvolvimento das festas carnavalescas de Recife. Em resumo, a ênfase na presença da capoeira para a formação das tradições carnavalescas de Recife é uma marca da bibliografia sobre o assunto, mas não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o universo da capoeiragem. Não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o universo da capoeiragem. Perceberam porque o que estamos fazendo aqui é muito importante? Estamos democratizando cultura. Num país que se notabiliza por índices altíssimos de analfabetismo funcional, é uma honra fazer o que estamos fazendo. Orgulhemo-nos. Repetirei. Em resumo, viva a cultura. Em resumo, a ênfase na presença da capoeira para a formação das tradições carnavalescas de Recife é uma marca da bibliografia sobre o assunto, mas não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o assunto, sobre o universo da capoeiragem. Não se realizou um estudo sistemático que se detenha sobre as trajetórias da capoeira para além da sua presença inquestionável na história do frevo e do passo e de seu vínculo primordial com a ação de escravos e libertos nas antigas bandas de música. Essa lacuna não passou despercebida a Mônica Beltrão. Tendenciosamente, os capoeiras foram vinculados a tais agremiações, até porque, após a abolição da escravatura, os desfiles das bandas passaram a ser o principal atrativo cultural da cidade. Não obstante, eternizaram a relação entre tais bandas e os valentes capoeiras, submergindo o registro de outras manifestações populares que contavam com a presença dos capoeiras, maiormente as que envolviam costumes afrodescendentes, como o maracatu. Desenvolvimento da arte capoeira em Pernambuco tem tudo que ver com o Carnaval de Recife, com o início do Carnaval de Recife. Vale a releitura com melhor fluidez. As semelhanças apontadas com o percurso da capoeira no Rio de Janeiro sugerem que, em Recife, a memória sobre a capoeira se relaciona com a própria história de deportações e limpezas ocorridas nas cidades onde a presença negra se impôs antes e depois da abolição. Correr do século XIX. No Recife, a estudiosa e capoeirista Mônica Carolina Beltrão registra, entre os lugares frequentados por grupos de capoeiras, as ruas do Imperador, do Rosário, das Trincheiras e do Pátio do Carmo, bem como os bairros de Santo Antônio, São José, Afogados, Torre e Madalena. Em resumo, a ênfase na presença da capoeira para a formação das tradições carnavalescas de Recife é uma marca da bibliografia sobre o assunto, mas não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o universo da capoeiragem. Mas não há ainda uma pesquisa de fôlego sobre o universo da capoeiragem. Não se realizou um estudo sistemático que se detenha sobre as trajetórias da capoeira para além de sua presença inquestionável na história do frevo e do passo e de seu vínculo primordial com a ação de escravos e libertos nas antigas bandas de música dos carnavais de Recife. Essa lacuna não passou despercebida a Mônica Beltrão.
Tendenciosamente, os capoeiras foram vinculados a tais agremiações, até porque, após a abolição da escravatura, os desfiles das bandas passaram a ser o principal atrativo cultural da cidade. Não obstante, eternizaram a relação entre tais bandas e os valentes. Se notabilizou essa relação da capoeira com as bandas de música das festas carnavalescas de Recife, submergindo, portanto, o registro de outras manifestações populares que contavam com a presença dos capoeiras, maiormente as que envolviam costumes afrodescendentes, como o maracatu. Capoeiragem pernambucana, desenvolvimento da arte capoeiragem na cidade do Recife, que tem que ver com o desenvolvimento do carnaval pernambucano. É isso, Deus é maior. Um abraço, amado mestre Trilha. Deus te abençoe. Estamos juntos. Um abraço.